Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou neste vídeo resolver uma questão relativamente ao 12º ano, uma questão que incide então nas inequações com logaritmos. Este foi um exercício retirado então do livro Preparar o Exame de 2014, isto da Raiz Editora. É um livro que eu possuo e digo-vos desde já que tem exercícios bem interessantes e acho que dão uma boa preparação, quer para os testes, quer então para o Exame Nacional. Desde já agradeço a um dos autores dos livros, que é um amigo meu, o José Pereira. Agradeço a sua permissão, foi uma gentileza da parte dele, permitir então que eu resolva alguns dos problemas presentes no livro nos meus vídeos e depois os partilho no YouTube. Aviso também desde já que durante este mês todo, todos os vídeos que eu farei terão aqui no canto direito o grande rei Eusébio. Esta foi uma forma que eu encontrei de prestar a minha homenagem àquele que, na minha opinião, foi o grande português dos últimos 100 ou 200 anos. Sem dúvida que Eusébio foi grande e, sobretudo, jogando no meu Benfica, foi ainda maior. Esta é mesmo a minha homenagem ao rei, por isso, durante este mês, todos os vídeos terão então o rei aqui no canto direito superior dos slides, onde eu farei então a resolução dos exercícios. Bem, relativamente ao exercício, determina o conjunto de solução da seguinte condição: logaritmo de 4x² menos 12x, isto na base 2, menos o logaritmo de x mais 3 na base 2, menor ou igual do que 3. Para resolver uma inequação, ou uma equação, isso seria indiferente, vocês têm sempre que fazer em primeiro lugar o domínio da equação. Ou seja, o x aqui, isto não poderá tomar qualquer valor. Vocês têm algumas condições de domínio, por exemplo, se tiverem raízes, o que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual que zero. Se tiverem denominadores, o denominador de uma fração tem que ser sempre diferente de zero. Se tiverem uma tangente, o ângulo tem que ser sempre diferente de π sobre 2 mais kπ. E a quarta condição de domínio será com logaritmos, onde a condição de domínio diz-nos que a expressão que está dentro do logaritmo terá que ser sempre maior do que zero. Isto visto que, se vocês têm que ter em mente, isto ajuda muito os gráficos das funções, e a função logaritmo de x é exatamente uma função que faz mais ou menos isto, onde o domínio da função é claramente R+. Okay? Então este x terá que ser sempre um valor positivo. É daí que saem estas condições de domínio nos logaritmos, e vocês, quer nas equações, quer nas inequações, têm sempre que, em primeiro lugar, fazer o domínio. Em primeiro podem fazer no final, no entanto vão ter que fazer o domínio para depois nas soluções interceptarem as soluções, ou então o conjunto de solução com o domínio onde a equação ou inequação é válida. Bem, sendo assim, vou então fazer o domínio, e o domínio, vamos dizer que x pertence aos números reais, tal que, e temos aqui dois logaritmos, o que está dentro deste logaritmo terá que ser obrigatoriamente maior que zero, então 4x² menos 12x será maior do que zero, e tendo outro logaritmo, vamos ter então que interceptar esta primeira condição com a segunda, onde diremos que x mais 3 também terá que ser maior do que zero, e para calcularmos o domínio faremos então a interseção destas duas condições. Bem, pegando aqui na primeira, vocês o que têm aqui é exatamente uma inequação do segundo grau, e já faziam isto no 10º ano. Para resolver estas inequações do segundo grau, vamos ter que pensar aqui no primeiro membro da equação como sendo uma função. Né? Existe uma função, por exemplo, uma função f, que existe de R para R, e que a cada valor de x faz corresponder então a expressão 4x² menos 12x. E vocês sabem que esta função é uma função quadrática. O esboço dessa função quadrática, visto que o a é maior do que zero, e se vocês estão recordados, este a é exatamente o a da expressão geral da função quadrática, que é ax² mais bx mais c. Este a é exatamente o coeficiente que está com o termo maior grau, que está com o x ao quadrado, e visto que este coeficiente é positivo, então teremos o tipo de concavidade voltada para cima. Então ele terá mais ou menos este formato. Depois, em seguida, igualamos a função a zero, ou seja, f de x igual a zero, e calculamos os zeros. Isto será, implica então, será equivalente
que 4x² menos 12x seja exatamente igual a 0. Estes zeros facilmente se calculam com o anulamento do produto, colocando o x em evidência, e ficariam com 4x menos 12 igual a 0. Tem então que ou o x é igual a 0, ou então o 4x menos 12 seria igual a 0. Tem que x igual a 0 ou x igual, o 12 fica positivo, a dividir por 4 daria 3. Então esta função quadrática tem zeros em 0 e 3. Depois nós queremos ver onde é que a função é maior do que zero, onde é que a função é positiva. E a função é positiva exatamente menos infinito até zero. Ela aqui é positiva. Aqui entre os zeros seria negativa porque se encontra abaixo do eixo do x. E depois de 3 até mais infinito ela voltaria então a ser positiva. Bem, então tenho já aqui a resolução desta inequação. No entanto, tenho aqui uma conjunção de condições, então terei que também resolver a segunda para depois procurar um espaço comum às duas condições. No segundo caso, resolvo isto, né? Tenho aqui uma inequação do primeiro grau, então o x terá que ser maior do que menos 3. Bem, sendo assim, agora vou fazer então a interseção das duas condições e uma estratégia possível para isso seria trabalharmos, por exemplo, a reta real, onde vou então marcar as duas condições. Vou marcar a primeira condição exatamente com a cor vermelha, que seria então de menos infinito até zero. A questão aqui é que se o zero será aberto ou fechado, bem, ela tem que ser maior do que zero, então não pode ser zero. Então, bola aberta. E depois de 3 até mais infinito. De 3 até mais infinito. E no 3 terá também bola aberta, porque a função não pode ser zero, visto que o logaritmo de zero não existe. A segunda condição, temos então, vou marcar a verde, e será de menos 3 até mais infinito. Aqui no menos 3, também bola aberta, visto que o logaritmo não pode ser zero, e aqui o zero, o x terá que ser sempre maior que menos 3, então não pode ser menos 3. Bola aberta. Eu não sei o que estou a fazer aqui. Ok, bola aberta. Bem, fazer a interseção das condições é mesmo ver o espaço onde existem as duas condições em simultâneo, que seria claramente aqui e depois daqui para a frente. Então o domínio desta inequação será o seguinte, aqui é menos 3, certo? Exato, aqui é menos 3 e não 3. Bem, o domínio desta inequação será então de menos 3 até 0, isto aqui aberto em menos 3, aberto em 0, e depois reúno com o segundo espaço, onde existem as duas condições, que seria de 3 aberto, então até mais infinito. Bem, e o domínio está concluído. Agora vamos mesmo começar a resolver a inequação. Então a nossa inequação é a seguinte. Temos o logaritmo, isto na base 2, de 4x², depois aqui menos 12x, e depois temos menos o logaritmo de x mais 3, isto na base 2, e depois temos que isto terá que ser então menor ou igual do que 3. Bem, para resolver esta inequação logarítmica, e eu neste caso estou a ver a equação e eu vou à procura assim de algo deste género. Pelo que estou a ver, esta inequação resolver-se-á desta forma. Se eu encontrar aqui um logaritmo de a, isto na base 2, que todos os logaritmos aqui têm base 2, e isto for menor ou igual que um logaritmo na base b, ou melhor, um logaritmo de b também na mesma base, ou seja, na base 2, então eu daqui posso resolver a equação dizendo que aquele a terá que ser menor ou igual do que aquele b. Okay? Vou então à procura de colocar um logaritmo aqui no primeiro membro da inequação e um logaritmo no segundo. Bem, nós temos aqui uma situação interessante, visto que temos aqui uma diferença entre dois logaritmos, então eu podia aplicar a propriedade do logaritmo da divisão, que me diz que o logaritmo de a dividir por b é exatamente igual ao logaritmo de a menos o logaritmo de b. Mas eu até podia evitar esta divisão, visto que se eu trabalhasse aqui esta divisão, eu teria, por exemplo, 4x² menos 12x
a dividir por x mais 3 e depois teria menor ou igual que alguma coisa. E neste caso, a resolução desta inequação implicaria uma tabela de sinais. Ok? E eu estou a ver aqui uma forma onde eu poderei fugir a essa tabela de sinais, o que daria mais trabalho. E às vezes o tempo é algo precioso e se pudermos fazer as coisas com o mesmo nível de eficácia, mas em menos tempo, tanto melhor. Ok? Então eu vou passar este segundo logaritmo. Vou passar aqui este segundo logaritmo para o segundo membro. Isto será então equivalente a eu ter que o logaritmo na base 2 de 4x ao quadrado menos 12x será então menor ou igual, e ao trocar de membro fica então positivo, ou seja, ficaria o logaritmo de x mais 3, isto na base 2, mais 3. Ok. Bem, aqui no primeiro membro já tenho um só logaritmo, tudo bem. Então vou à procura de criar aqui um só logaritmo também no segundo membro. E como é que fazemos isto? Vou voltar aqui a aplicar algumas propriedades que me vão permitir, obviamente, chegar a esta solução, não é? Aqui a este logaritmo. Bem, como é que vocês transformam uma constante num logaritmo? Isto é fácil, vou apelar aqui a duas propriedades. Vou apelar à propriedade onde o logaritmo de a numa base a isto é exatamente igual a 1 e vou apelar então à propriedade do logaritmo da potência, que me diz que se eu tiver um logaritmo de a elevado a b, isto numa determinada base, por exemplo c, este b que está em expoente pode então passar para trás multiplicando pelo logaritmo. Ficaria então b vezes o logaritmo de a na base c. Okay? Então o que vou fazer aqui é exatamente o seguinte. Vou dizer que este 3 é exatamente igual a 3 vezes 1. E agora vou trabalhar estas propriedades, mas no sentido inverso. Pois eu posso dizer que este 1 é exatamente igual a um logaritmo. Ou seja, eu posso dizer que 1 é exatamente igual e eu quero que este logaritmo tenha a mesma base, né? Tenha esta base 2, então eu posso dizer que 1 é exatamente igual ao logaritmo de 2 na base 2. Okay? Então obtenho exatamente a seguinte equivalência. Isto é equivalente a ter que o logaritmo de 2, o logaritmo na base 2 de 4x ao quadrado menos 12x será então menor ou igual que o logaritmo de x mais 3, isto na base 2, mais 3 vezes o logaritmo de 2 na base 2. Okay? E agora, este 3 vou passá-lo então lá para dentro. Vai passar aqui para o expoente, apelando então aqui à propriedade do logaritmo da potência, mas no sentido contrário. Okay? Bem, assim terei então a seguinte equivalência. Isto será igual ao logaritmo de 4x ao quadrado menos 12x, isto na base 2, menor ou igual que o logaritmo de x mais 3 na base 2, mais, e este 3 ficará então ali, ficará como 2 ao cubo. Ficará então o logaritmo de 2 ao cubo e isto na base 2. Bem, agora, para transformar aqui o segundo membro num só logaritmo, vou apelar à propriedade do logaritmo da multiplicação. Okay? Existe uma propriedade, assim como existe da divisão que se transforma numa diferença, a multiplicação transforma-se numa soma. Ou seja, se eu tiver o logaritmo de a vezes b, isto é exatamente igual ao logaritmo de a mais o logaritmo de b. E é exatamente essa propriedade que eu vou aplicar aqui. Ou seja, o 2 ao cubo, que é exatamente 8, multiplicará então pelo x mais 3. Isto será então equivalente a eu ter o logaritmo de 4x ao quadrado menos 12x. Isto na base 2, menor ou igual. Aqui o 2 ao cubo é 8, e então ficaria 8. A gente transforma a soma na multiplicação, né? Multiplicando o que está dentro deste logaritmo por este. Então terei 8 vezes x mais 3 e 8 vezes x mais 3, aplicando a distributiva, dá 8x mais 8 vezes 3, ou seja, 24. Bem, agora que já cheguei a esta fase, vou partir então para, se tenho um logaritmo menor ou igual que outro logaritmo na mesma base, eu posso então agora trabalhar na equação apenas com o que está dentro do logaritmo.
Isto será então equivalente a eu dizer que o 4x ao quadrado menos o 12x será então menor ou igual que 8x mais 24. E terei então aqui novamente uma inequação do segundo grau, que vou continuar a resolver no slide seguinte. Tem então aqui 4x ao quadrado menos 12x e vou já tentar pôr isto na forma canónica. Este termo passa para o primeiro membro e aquele igual, fica menos 8x menos 24. Aqui fica menos 8x menos 24 e era menor ou é menor? Então, menor ou igual que zero. Agora reduzo os termos semelhantes, isto é equivalente a eu ter 4x ao quadrado, menos 12 menos 8 é menos 20x, menos 24 menor ou igual do que zero. Novamente tenho uma inequação do segundo grau, a gente resolve isto sempre pensando então nisto como uma função, vou criar então aqui uma função, por exemplo, t, que existe de r para r, e que a cada valor de x faz então corresponder a expressão 4x ao quadrado menos 20x menos 24, e agora vou terminar então os zeros da função t de x igual a zero é equivalente a dizer que 4x ao quadrado menos 20x menos 24 seja igual a zero, e aqui o que vou aplicar é a fórmula resolvente para terminar estes zeros. No entanto, como estes coeficientes são um bocadinho altos, e visto que estes coeficientes todos são múltiplos de 4, eu vou então dividir aqui tudo por 4, todos os termos por 4, eu posso fazer isto, e então isto ficará com valores bastante mais simples. Aqui fica então x ao quadrado, 20 a dividir por 4 ficaria com menos 5x, e 24 a dividir por 4 daria exatamente menos 6. Isto então igual a 0. E agora, fazendo a forma resolvente, isto fica x igual a menos b, ou seja, a 5, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, que daria 25, menos 4ac, olha, isto vai dar mais, e 4 vezes 6 são 24, tudo a dividir por 2a, que é 2. Isto é equivalente então a ter x igual a 5, mais ou menos 25 e 24, 49, raiz de 49 é exatamente 7 sobre 2. Então fica x igual a 5 mais 7, e 5 mais 7 são 12, que a dividir por 2 dá 6, ou x igual a 5 menos 7, que são menos 2, que a dividir por 2 dá então menos 1. Bem, tem então aqui os dois zeros da função quadrática. Agora vou fazer aqui um esboço e tipo de concavidade, o A sendo igual a 4, o A é maior que 0, então a concavidade é voltada para cima. Terei aqui dois zeros, um em menos 1 e o outro exatamente em 6. E eu quero então que depois isto seja quando é que a função é negativa ou igual a 0. E a função é exatamente negativa entre os dois zeros. Exatamente aqui. Bem, sendo assim, então o x pertencerá ao intervalo aqui fechado, ok? Porque pode ser 0, né? Então a gente fecha de menos 1 a 6. Agora, depois de resolvermos isto tudo, isto poderia ser a solução da inequação, mas agora, no fim, é preciso intersetar este conjunto de solução com o domínio da equação. Ok? Por isso, vamos então intersetar isto com o domínio da equação. Ok? Bem, terei então aqui x pertence de menos 1 a 6, e vamos então intersetar com o domínio da equação, e o domínio da equação era exatamente de menos 3 a 0 e de 3 a mais infinito. Então o domínio da equação seria de menos 3 aberto até 0, reunião com 3 a mais infinito. Ok. Bem, para fazermos então aqui esta interseção, vou-me voltar a servir da reta real. Vou marcar aqui a azul a solução da inequação. Seria então de menos 1 a 6. Aqui com bola fechada. Isto será então a solução da inequação. Depois vou marcar aqui a amarelo exatamente o domínio, que seria de menos 3, aqui de menos 3 até 0, aqui aberto.
em menos 3 e aberto em 0, e depois então de 3 até mais infinito. Ok. Seria aqui. Agora a interseção das duas condições será o espaço onde existe, aqui em 3 é bola aberta. Okay. A interseção de duas condições é sempre uma zona comum às duas condições, é onde existem as duas em simultâneo, que seria exatamente aqui. Existe a condição azul e amarela, existe o conjunto de solução e o domínio, menos 1 a 0, e depois voltamos a ter as duas condições de 3 a 6. Então a solução final seria x pertence ao intervalo, aqui em menos 1 vai ser fechado porque pertence às duas condições, de menos 1 até 0, e em 0 é aberto porque não pertence ao domínio, e reunião depois com 3 aberto até 6 fechado, e teríamos então a inequação resolvida. Fica então aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço.